Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo 7 ao 11, o versículo 7. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar, por mim salvar-se-á. Entrará e salvará e achará pasto. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós conhecemos essa história do bom pastor. Aqui no versículo 7, tomou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus, ele é a porta das ovelhas. Porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 6, capítulo de número 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá no Evangelho também, mais adiante, Jesus vai nos falar que ele é a pedra de esquina, ou seja, Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra a qual Moisés tocou na rocha, ali no deserto, porque o povo pediu água. E essa rocha, a qual deu água para aquele povo beber, para saciar a vossa sede, essa rocha é Cristo. E por Moisés ter ferido a rocha, a lei de Moisés faria com que Jesus pagasse o preço de cruz. Porque aqui no versículo 8, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Todos que vieram antes de Cristo são ladrões, salteadores, e esses não ouviram a voz do bom pastor. Todos quanto vieram antes de Cristo são falsos cristos, são falsos ensinadores que pregam heresias, pregam coisas que não estão na Bíblia, querem enfadar a mensagem sem ter uma ilustração bíblica para isso, sem ter respaldo bíblico para isso, melhor dizendo. Então todos que vierem antes de Cristo são salteadores, são roubadores, porque no tempo de Jesus já havia falsos cristos. Antes de Jesus sempre houve falsos cristos. É por isso que muitos dos judeus eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, porque já havia muitos falsos cristos antes de Jesus. Mas Jesus, ele foi manifestado carne e ele morre ali ele nasce, melhor dizendo, ali na manjedoura, e ele se torna o verbo que se fez carne e habitou sobre nós. Porque o anjo fala para Maria: através de Jesus serão benditas todas as nações da terra. Por causa de Jesus seria bendita todas as nações da terra. Porque Jesus é libertar o oprimido. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30,
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele veio para você que está oprimido, você que está pensando em tirar sua própria vida. Jesus é o bom pastor. Jesus deu a vida por você. Jesus não quer que você fique nessa vida porque você terminou com o seu namorado, com a sua namorada, vice-versa. E às vezes você quer tirar a sua própria vida, mas não faça isso se você terminou com seu namorado, se ela não for sua, ou se não for seu, vice-versa. Deus vai preparar uma esposa, um esposo, vice-versa, que vai te dar alegria, que vocês vão ficar juntos até que a morte os separe. E este que veio antes do Senhor é salteador, porque Satanás, ele, desde o princípio da humanidade, ele engana o povo. Ele enganou Adão e Eva, fazendo que ele comesse do fruto do jardim do conhecimento do bem e do mal. Este era um salteador, este era um falso Cristo. Esse que queria que os profetas e o povo de Deus daquela época do passado o adorasse. Igual ele queria glória para ele, igual Nabucodonosor fez uma estátua e proclamou que o povo o adorasse. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de oração, Ananias, Misael e Azarias, que não adoravam idolatria, que estava com o seu coração focado a Deus, eles não prostrou diante do Deus desse século, não prostrou diante da estátua do Nabucodonosor. E este era salteador, era lobo, vestido de ovelha. E aqui no versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pasto. A Bíblia nos fala que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E a Bíblia nos fala em Salmos que nós vamos achar pastos verdejantes quando nós acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ter pastos verdejantes, nós vamos ter uma vida que não vai faltar o pão de cada dia para nós, porque o alimento não vai faltar na sua mesa: o arroz, o feijão, o ovo, a carne, a abóbora, o tomate, o pepino, a cenoura. Nada de alimento vai faltar para você, porque você tem pastos verdejantes. E Deus não vai deixar faltar nada para você, porque Jesus, ele é a porta. E se Jesus, ele é a porta, nada vai te fazer falta. Nas Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em algumas traduções falam: o Senhor é meu pastor e nada me fará falta. Nada vai te fazer falta. Nada vai te fazer falta. Não vai fazer falta, não fará falta para você um carro do ano. Não fará falta para você uma casa, porque você tem alegria. Você pode estar ganhando um salário e meio, mas você tem alegria porque você está nos passos do Senhor. Você tem alegria. Deus não vai deixar você morrer de fome, porque Deus vai sustentar o seu básico. Deus vai sustentar você para você pagar a água, a energia. Deus vai sustentar você para você pagar o pão de cada dia, para você ter o alimento decente. E Deus não vai deixar você passar falta das coisas. E nada disso te fará falta. Porque não vai fazer falta aquelas coisas que para você
que são as coisas, muito dinheiro, porque a maior alegria do que dinheiro é o seu nome está escrito no livro da vida. E aqui no versículo 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Este ladrão que veio para matar, roubar e destruir, ele não é pastor. Tem pessoa que fala que é pastor, mas não é. Esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Ele veio para matar aquela pessoa que está querendo apostatar na fé, aquela pessoa que está na presença de Deus. Satanás está querendo matar na fé, matar espiritualmente, até mesmo tirar a sua própria vida. Esse ladrão, ele é Satanás. Porque aqui no versículo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para você que você tenha vida e vida em abundância. Vida farta. Uma vida a qual Deus não vai deixar você passar necessidade das coisas. E uma vida espiritual na presença de Deus, uma vida vindoura, uma vida futura nas mansões celestiais, uma vida em abundância, a qual não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter angústia, não vai ter tristeza, não vai ter nada disso, porque eis que as coisas já se passaram, tudo fez novo, tudo vai ser novo na sua vida, tudo. Não vai ter mais angústia, não vai ter tristeza, não vai ter pranto, não vai ter dor, porque você vai ter vida e vida em abundância. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Você que acredita que em Jesus, você vai passar da morte para a vida. Você que acredita naquilo que enviou, você vai passar da morte para a vida. Porque eis que as coisas deste mundo são passageiras, mas a vida é a salvação. A vida é você estar do lado de Cristo quando Ele arrebatar a tua igreja. E Deus quer que você o aceite como Salvador. E aqui no versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus, ele deu a vida por mim, por você, pelas ovelhas, ali na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai. Porque ele morreu por você, você que o aceitou, porque você entrou pela porta, porque Jesus é a porta das ovelhas. E Jesus quer que você o aceite como Salvador, negando os desejos da carne, negando o adultério, a fornicação, negando os jogos de azar, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, negando a matança, o tráfico, as drogas, a bebida, o cigarro, tudo quanto é tipo de vício, você vai negar a si mesmo, você vai renunciar a si mesmo e vai fazer a vontade do Espírito, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne só inclina para as coisas da carne. A carne quer que você faz coisas que não agradam a Deus, mas o Espírito quer que você só faça coisa para agradar a Deus. Siga a vontade do Espírito, porque o Espírito é as coisas de Deus. Tá aí essas palavras, meus irmãos. Porque Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. E eu sou o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você.
E Ele quer fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus, acreditando que Ele é o bom pastor e que nada possa te afetar e você venha ser salvo.